O presidente Lula deixou a UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo na manhã de hoje. E mesmo internado desde terça-feira, depois de passar por cirurgias na cabeça, o petista tem assinado decretos do governo por meio de um mecanismo digital, ou seja... O presidente Lula deixou a UTI do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo na manhã de hoje. E mesmo internado desde terça-feira, depois de passar por cirurgias na cabeça, o petista tem assinado decretos do governo por meio de um mecanismo digital, ou seja, a cirurgia foi um sucesso. A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, aspas para o Padilha. O combinado é que tudo aquilo que tenha prazo para sanção, Lula está assinando. Tem um mecanismo que quem conduz é a Casa Civil dessa assinatura, fecho aspas. E, segundo informações da Veja, com Lula hospitalizado, quem vem comandando o Brasil é o chefe da Casa Civil, Rui Costa. Interlocutores do Planalto ficaram impressionados com o ganho de poder de Rui Costa nos últimos dias, decidindo estratégias políticas e negociando questões sensíveis. Já o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, fez apenas representação em eventos, inclusive errou, né, o país, quando foi fazer essa representação, fez e fez mal feita essa representação, ou bem feita, né? Não, errou tendo não, em errou vista não, porque que ele falou de um país que não existe, não existe. E tendo em vista que ele substituiu o Lula, talvez, altura, né, tá à altura. Bom, ele cumpriu aí esses eventos, né, que é esse papel institucional como compromissos diplomáticos no Itamaraty e a cerimônia de posse do novo chefe do TCU, que é o Vital do Rego. Professor, isso tá um baita debate. Quando eu vi essa matéria, a primeira coisa que eu lembrei é do tal plano de golpe que tinham como objetivo matar o Alckmin. A gente está vendo que não há a menor necessidade disso. O Alckmin, sim, nem o próprio Lula está querendo o vice. Não existe quem queira matar o Alckmin. Só por esse argumento a gente já sabe que esse plano de golpe é só um argumento para cercear liberdades, né, liberdades individuais. Esse é um ponto. Mas aí, diante, né, desse cenário todo, tem a discussão sobre a vacância, né, uma vez que o Lula está internado, e aí você tem alguns artigos da Constituição, são os artigos 79, 80 e 81, que eles vão falar justamente sobre essa vacância, né? Como o Lula está internado, quem é que assume? E o que a gente está vendo, professor, é que o Geraldo Alckmin não tomou a frente, a gente não tem garantia de como funciona esse processo das sanções, já que é um meio eletrônico, a gente não sabe como é que está funcionando isso, a gente sequer sabe o real estado de saúde do Lula, né? Uma vez que todo mundo ficou meio apreensivo ontem, depois da notícia de surpresa de que ele passaria por um novo procedimento cirúrgico, e de noite ele passou por um terceiro ainda procedimento cirúrgico. Então tem todo esse debate, e enquanto isso, o Rui Costa está à frente, e a gente ainda precisa colocar nessa equação, para a coisa ficar mais gostosa ainda, os orçamentos, né? A gente tem 2 orçamentos para serem aprovados, a gente tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Orçamentária, aliás, anual, e eu fiquei impressionada quando eu estava fazendo a pauta, porque a gente só tem até o dia 20 para fazer essas aprovações. Ou seja, contando de hoje, professor, nós temos uma semana para decidir aí sobre esses orçamentos, fora toda essa bagunça fiscal do país. Geise, eu não vou avançar muito, mas alguns pontos são interessantes. Primeiro, a bagunça está estabelecida, isso é claro. Ninguém sabe o que está acontecendo com o Lula, se ele realmente está em condições ou não, mas o que fica bem evidente, uma coisa deixou claro para todos: começou a assumir o papel de chefe de governo aquele que nesse modelo, nesse sistema político, deveria ter esse cargo, que é o chefe da Casa Civil. O papel do chefe da Casa Civil é o indivíduo que administra os projetos dos demais ministérios, razão pela qual sempre se disse que o chefe da Casa Civil deveria ser considerado uma espécie de primeiro-ministro de um governo. Tá? E alguém que exerceu isso com muita proficiência, e basta ver a desgraça que aconteceu no Brasil, foi o Zé Dirceu. Tanto que o Zé Dirceu dizia, neste governo, que é o meu governo, quando ele era chefe da Casa Civil. Primeira coisa, foi para o Rui Costa. Aí fica a dúvida. Qual é, então, o papel do Alckmin? Porque de ministro da Indústria a gente vê que ele praticamente só participa de uma ou outra reunião. Ele não representa o Estado brasileiro quando o Lula não vai. Quem representa é a primeira-dama, que se tornou
uma espécie de Eva Perón ou Isabelita Perón, talvez uma das duas, porque ambas foram esposas do Perón. Lady Kate. E ambas trabalharam, foram artistas que Eu trabalharam acho que mais na a noite. Eva, né? Porque é a primeira ali, a outra queria dar uma cópia, né? Sei lá, eu vou te dizer, mas assume alguém que não deveria estar assumindo esse papel e já se descobriu que ela é que manda na comunicação. Razão pela qual a comunicação é uma esculhambação. Qual é a angústia, então, do Lula? Me parece que a angústia dele é não permitir que alguém adquira protagonismo. Claro que não pode adquirir protagonismo. Porque se alguém adquirir protagonismo, a primeira coisa que essa pessoa vai dizer, não tem como fazer nada, que isso aqui está uma bagunça. E o Lula tem que, de alguma forma, garantir o apoio do Congresso para o ano que vem por uma razão simples. Porque as emendas não têm como serem pagas, as emendas até o final do ano. Teria que ser 1 bilhão quase por dia de aprovação, depois de toda a confusão que eles fizeram com essa emenda parlamentar. E ninguém sabe quem manda, se é o Flávio Dino, ninguém sabe se é o Congresso que manda, ninguém sabe se é o Lula que manda, e estão todos brigando entre si, apenas para fazer uma coisa, com todo respeito, não quero ser desrespeitoso com o público, mas vou utilizar uma frase do Pavinato, que é a lógica da negociação política no Congresso brasileiro, dinheiro na mão, calcinha no chão, porque é isso que serve a emenda. A emenda é única e exclusivamente isso. Quando você falou dos 2 orçamentos, é assustador, porque a LDO tem que ser aprovada no primeiro semestre. O que é o LDO? Diz qual é o orçamento que nós temos. Ponto. Com base em tudo que foi arrecadado, em tudo que deve ser feito. O que faz a LDO e a LOA, que é a segunda, a Lei Orçamentária da União. É nela que você faz a distribuição daquilo que pode ser pago, não pode ser pago ou entregue no ano que vem, dentro da LDO. Eles estão aprovando a LOA, que é mais urgente, onde estão as emendas, antes de aprovar a LDO. Quando você faz isso, é como o cara que está aprovando primeiro a carruagem antes de dar comida para o cavalo. Porque o cavalo é a LDO, a carruagem é a LOA, porque é onde está sendo colocado tudo. Então essa confusão está tão grande, por quê? Porque eles não fizeram correto, não fizeram administrativamente adequado, o Lula não está sendo competente, é óbvio, ele não é competente mesmo para quase nada, só para falar. Eles simplesmente não têm como pagar as emendas, e eles têm que acelerar tudo isso. O que o Lula pensa? Se eu colocar o Alckmin para me substituir de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição, sabe o que vai acontecer? É um caos. Porque o Alckmin, com todo respeito, Vossa Excelência, vice-presidente da República, reze para que o Lula não se afaste. Porque se o senhor se tornar presidente da República, não pense que vai ser paz para o senhor. Toda a esquerda virá com o senhor, porque ninguém engoliu o senhor, nem a direita, nem a esquerda, o senhor se aproximar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senhor, como eu já falei ontem, o senhor vai ficar sozinho aí que o senhor vai ver se realmente o senhor tem espírito do Bushido. Vai ficar o senhor, já que o senhor cita sempre ele, e o senhor Miyagi, ouça para o senhor. É bom que ele tire o cavalinho da chuva. É melhor ele ficar realmente só ganhando o salário dele, que é o que eu faria no lugar. Isso. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.